tudo bem? Aqui é Tia Lívia Couto, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui novamente para mais uma aulinha, uma videoaula, né? Você lá e eu aqui, nesse nosso distanciamento, esse isolamento social, né? Mas que é importante lembrar que a gente não pode parar, porque os estudos continuam mesmo nesse processo à distância. Então hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a disciplina de PLE. Para quem não lembra ou não sabe o que significa, é o projeto de leitura e escrita. O que nós vimos, né? O que a gente consegue ver dentro dessa disciplina de PLE? Na disciplina de PLE, nós aprendemos que a leitura ela é muito mais que decodificar letrinhas e formar palavras. É um processo de compreensão. E é justamente nesse processo de compreensão que eu acabo ali desatando os nós da curiosidade e me interessando um pouco mais no próprio ato de ler. Eu costumo dizer que ler é um caminho sem volta. Quando você realmente gosta, você aprende, você vê que é legal a leitura, você percebe que a sua vida nunca mais será a mesma. É você viajar sentadinho na cadeira, sem precisar levantar, e ir lá na Idade Média, e depois você já está numa terra totalmente futurista, né, num país que não existe, porque estava lá na cabecinha do narrador, e ele criou, o autor, aquele lugar, e assim sucessivamente, tá? Então, já que a gente está falando hoje sobre redação e PLE, o gênero que eu estou trazendo para vocês é o gênero Memórias Literárias. Para quem acompanhou comigo até essa altura do campeonato, em sala de aula, nós vimos que o gênero Memória Literária é um gênero importantíssimo para o resgate das nossas memórias. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de assistir a um filme chamado O Doador de Memórias, um filme muito bom, onde debatia essa questão da importância de se manter uma memória para uma sociedade. Hoje a gente só tem história e a história só é contada porque um dia alguém viveu e descreveu e colocou lá no papel e o historiador pesquisou aquilo ali, aprendeu, estudou e te passou e você vai repassar no futuro e assim por diante. Inclusive, esse período que nós estamos passando hoje de quarentena é um período histórico, né? Acredito eu que daqui a 50 anos, sei lá, 30 anos, isso vai ser amplamente debatido. E nós que vivemos esse período, e nós vamos passar por ele, porque eu sou uma pessoa crente, que tudo isso vai passar e que nós vamos sobreviver a esse período, nós teremos história para contar. E eu posso criar uma memória literária desse processo da quarentena, onde você ficou recluso na sua casa, né? Você perdeu a sua liberdade de ir e vir, porque uma pandemia acabou assolando, né, o mundo, não é nenhum país. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o gênero memória literária. A memória nada mais é do que um resgate de algo que já se passou. Então, como todo gênero textual, o gênero memória literária, ele tem uma estrutura pré-estabelecida que deve ser respeitada na hora da produção. Primeira coisa importante, toda memória literária é escrita em primeira pessoa, porque se é uma memória, é algo sobre mim, não faz sentido ter um narrador contando, já que é a minha memória. Então, a memória literária ela é escrita em primeira pessoa, e para além de relembrar um fato que já passou, ela tem uma marca muito forte da literatura. Ou seja, ela envolve muito sentimento, ela envolve muita emoção. Até porque, vamos pensar juntos, qual é o sentido de relembrar de maneira literária uma lembrança ruim? Não existe, né? Ninguém lembra, com carinho, vou fazer uma poesia no dia que eu perdi o meu avô. Eu acredito que a perda, né, sobretudo para nós que somos brasileiros, né, a cultura da gente, a cultura latino-americana em relação à morte é uma coisa muito triste. Você não vê pessoas festejando no velório. Então, uma memória literária que traga, por exemplo, a morte, ela vai ter o lirismo, mas ela vai ter um peso de tristeza muito grande, né? Diferente, por exemplo, de uma memória literária de um nascimento, onde aquela pessoa chegou ao mundo, ela foi esperada, se criou uma expectativa naquela chegada, e a tendência é que a memória literária do nascimento ela seja muito mais emotiva, no sentido feliz da coisa, que a memória literária voltada para a morte, né, para o luto. Então vamos lá. A memória literária é escrita em primeira pessoa e ela também é uma narrativa. Narrar nada mais é do que contar.
Nós começamos a ver a narrativa no 6º ano, 7º ano a gente dá aí uma paradinha nesse tipo de narrativa de contos, a gente passa um pouquinho para a memória literária. Então, dentro da memória, eu tenho muitas figuras de linguagem, eu tenho metáforas, eu tenho comparações, eu tenho personificações, eu tenho ali uma lembrança que é pautada em objetos, em lugares, em pessoas. E tem uma coisa muito rica da memória literária, que é o processo descritivo. Que é isso, Lívia? É quando eu descrevo. Quando eu tinha 7 anos e a minha avó morava em Curitiba e eu cheguei nessa cidade e tinha uma rua que tinha um supermercado, esse supermercado tinha uma fachada branca com uma listra vermelha e tinha um senhorzinho no caixa que era muito educado e sempre que eu passava eu falava com ele. Esse senhor era um senhor idoso, grisalho, na altura dos seus 60 anos, muito simpático, ou seja, eu estou fazendo um processo de adjetivação, estou utilizando vários adjetivos para forçar, né, fazer com que o meu leitor ele entre dentro do meu texto. A função da memória literária não é só contar por contar. Eu nasci em 92 e tenho hoje 27 anos. Não é isso. A ideia da memória literária é fazer com que o meu leitor ele entre nesse meu mundo saudosista, esse meu mundo nostálgico, e ele perceba como é interessante e como a minha vivência, que me marcou tanto, vale a pena ser lida por uma outra pessoa. Então, tem um texto que eu gosto bastante, que se chama Felicidade Clandestina, eu colocarei ele lá no Google Sala de Aula, juntamente com esse vídeo, que fala sobre uma menina, que nada mais é do que a própria Clarice, quando veio morar aqui em Pernambuco, e ela conta, né, uma história muito legal, de que ela tinha uma vontade de ler um livro, e uma amiguinha da escola tinha um livro, e essa amiguinha da escola maltratava, porque via que ela queria muito ler esse livro, e ficava ali com aquela pirraça, vem buscar hoje, aí ela ia lá toda saltitante. Quando chegava lá, a amiga dizia, eu não sei onde tá, eu perdi. Ou seja, fazia a pobre da criança, né, viver no papel ali de trouxa, de ir e voltar. E aí ela conta essa memória literária até que um dia a mãe da menina achou estranho aquela criança todos os dias indo ali na porta e... Minha filha, o que você quer? E ela falou, eu queria muito ler aquele livro, mas fulaninha disse que o livro não estava aqui. A mãe, não, esse livro nunca saiu aqui, da prateleira. E pega lá o livro empoeirado, entrega os livros na mão da menina e ela abraça esse livro. Ela sai caminhando pelas ruas de Recife, mais precisamente na Rua da Aurora, uma rua muito conhecida, não sei se vocês se recordam, já passaram por lá. E ela descreve as ruas, ela descreve a menina, que era uma menina gordinha, ruiva, cheia de sardas. Ela descreve a sensação prazerosa que ela teve de abraçar o livro e que às vezes o que ela fazia? Ela escondia o livro para ter a surpresa de encontrar esse livro. E é bem legal, porque você fica ali vivendo e sentindo a emoção que ela sentiu nessa memória literária do que ela passou. Então, a memória literária ela é muito poética. Ela tem um quê de poesia muito grande. Tratar algo que é importante para você dentro do texto tem que trazer emoção. Se ela não tem emoção, ela não pode ser uma memória literária. Senão ela vai ser só uma descrição de um fato. E a descrição de fatos já é um outro tipo de gênero. Então, memória literária é um texto em primeira pessoa. É um texto que pode ser um pouco mais extenso, dependendo da quantidade de lembranças que você tiver. É um texto que é riquíssimo de figuras de linguagem. É um texto que é riquíssimo de conotações, que é aquela linguagem figurada lá, a metáfora, a metonímia, né, a própria personificação. É quando eu atribuo uma qualidade, uma característica humana a um ser que não tem vida, né? Quando eu digo assim, mas o meu espelho chorou de saudades da minha cachorrinha, quando na verdade o espelho não chora, eu tô personificando, eu tô atribuindo ao espelho uma característica que é humana. Quem chora é o ser humano, não é comum você ver um espelho chorando, e no dia que você vê um espelho chorando, corra, porque né, esse espelho aí, ele tem alguma coisa misteriosa e mística nele, já é outro assunto, já é outro gênero. Então, o gênero memória literária trata muito dessa questão da vivência, da lembrança, do que você passou lá atrás e que você vai colocar no papel. Ele também é estruturado como um conto, então ele tem introdução, onde você normalmente se apresenta, meu nome é Lívia, eu tenho 27 anos,
e hoje voltei à casa do meu avô depois de 13 anos e que saudade eu estava desse lugar. Eu me recordo no meu aniversário de 10 anos, quando meu avô fez isso, chamou fulano e veio um grande amigo e nós brincamos no parque e foi lindo ver o acender das luzes do parque, onde nós tomamos lá um sorvete. Ou seja, eu estou contando com muita saudade uma coisa que eu vivi que foi positiva para mim lá atrás. Então, a memória literária, ela traz muito disso. E a conclusão dessa memória é um desfecho, onde eu concluo meu texto, onde eu termino. Então, onde é que, o que mais eu posso falar em relação à memória? Processos de imigração, né, pessoas que vieram de um país para o outro. Um exemplo, como é que eu posso fazer uma memória literária? Eu sou negra, eu sou uma pessoa afrodescendente e eu quero enfatizar algo importante. Eu tenho um bisavô que foi escravo, então ele passou pelo processo, né, do país ainda antes da abolição. Então eu posso, como uma pessoa descendente dessa linhagem, falar sobre o meu avô, sobre a repercussão dessa escravidão na minha família, não só na minha família, mas também no âmbito, no contexto social. Tá? Então, emoção, sentimento, figuras de linguagem. Outra coisa importante, se é uma memória, é algo que já passou. Eu não posso escrever essa memória no futuro, até porque não faz sentido se a memória é passada. Então, os verbos eles precisam vir no passado. Aconteceu, eu era, eu lembro, eu fazia, eu caminhei, eu pedi ou eu pedia. Verbos que tragam ali o pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Mas que perfeito é um pouco mais difícil, né? Eu fizera, eu cantara, não é tão comum de se colocar num texto, né? Sobretudo nós que somos de outra geração, que não temos esse hábito de utilizar esses verbos no pretérito mais que perfeito. Mas o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito são totalmente utilizáveis e recomendáveis para que se caracterize uma memória literária. Então, tentem relembrar um pouquinho do filme O Doador de Memórias, né, que tinha lá o Jonas, que era o personagem principal. Lá no Google Sala de Aula eu pretendo colocar um material para vocês relacionado a essa aula, a leitura do texto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, que é um texto fantástico, vocês vão gostar bastante de ler, e eu acredito que qualquer dúvida que venha a surgir a partir dessa aula, vocês podem e fiquem à vontade para colocar lá nos comentários ou aqui mesmo nos comentários do YouTube, já que eu estou usando o YouTube como um canal, né, de ferramenta que me ajude e facilite, né, a postagem desses vídeos lá no Sala de Aula. No mais, é isso. Beijo grande para vocês. Leiam. Não esqueçam que esse é um momento muito bom para a gente desenferrujar a leitura. Eu sei que a internet é muito mais atrativa no geral, você competir entre um livro, né, e um texto, ou melhor, um livro e o YouTube, por exemplo. O YouTube ele ganha ali 10-0 fácil, mas a leitura ela abre portas, é um caminho sem volta. Né? Ler faz com que a gente melhore o vocabulário, faz com que a gente lembre da grafia de algumas palavras, faz com que a gente aprenda muito mais sobre o outro e sobre nós, né? Nossa limitação, até onde a gente consegue ir, e isso é fundamental dentro desse processo do projeto de leitura e escrita, que é o que nós propomos dentro da disciplina. Então foi um prazer estar com vocês hoje, estou morrendo de saudades, não vejo a hora de vê-los novamente para que a gente trabalhe nossos contos de terror, nossos contos de aventura, que era o que estava planejado para esse ano. Então, beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui e leiam, tá? Memória literária, primeira pessoa, pretérito, sentimentalismo, emoção e história, tá bom? Cheiro grande. Tchau, tchau.